Para a disciplina de Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração do curso de Gestão Pública Municipal da UTFPR, nesta aula serão comentadas algumas técnicas utilizadas para obter dados e técnicas para avaliar as relações destes dados com o objeto da pesquisa. A coleta e a análise de dados e as técnicas utilizadas para isso são elementos essenciais da pesquisa. Para melhor compreensão, as informações desta aula foram agrupadas como técnicas de coleta de dados e técnicas de análise de dados. Coletar dados é a etapa para o pesquisador se munir de informações sobre o assunto da pesquisa. Informações estas que serão utilizadas também como referência para suas argumentações. O pesquisador pode dispor de questionários, entrevistas, observações, análise de documentos e outras formas para a coleta de dados. Essas técnicas e seus instrumentos podem ser utilizados individualmente ou combinados. E deve ser observado que todas elas têm suas vantagens e desvantagens. Esses detalhes estão comentados na apostila. Sobre o questionário, ele pode conter perguntas descritivas, que descrevem o respondente, que servem para obter o perfil dele, como idade, profissão, renda. Perguntas comportamentais, para conhecer o comportamento social, econômico, pessoal, como, por exemplo, o padrão de consumo. Perguntas preferenciais, que pretendem conhecer suas preferências ou opinião, sempre relacionada com o assunto da pesquisa, que podem receber respostas abertas, que é quando o respondente passa a informação escrevendo um texto aberto, livre ou falando, ou respostas fechadas, que é quando ele escolhe uma resposta dentre as opções oferecidas a ele. E nesse caso podem ser dicotômicas, do tipo sim ou não, concordo ou não concordo, escolha múltipla, que é quando o respondente escolhe de uma lista múltipla de respostas possíveis, uma, duas ou mais opções. E com escala de intervalo, onde o respondente indica um grau, como por exemplo o grau de satisfação de 0 a 10, onde 0 seria totalmente insatisfeito e 10 plenamente satisfeito. Também, como técnica de coleta de dados, temos a entrevista. É mais utilizada para pesquisa qualitativa, embora possa ser aplicada também para obtenção de dados quantitativos. Alguns autores indicam que deve haver o encontro de duas pessoas para que seja realizada uma entrevista. É uma forma por meio de um diálogo, orientado por perguntas e respostas, que o pesquisador se utiliza para ter informações. A entrevista pode ser estruturada, quando o entrevistador define e segue um roteiro sem mudar a ordem das perguntas, perguntas estas que são formuladas previamente, enfim, tem pouca flexibilidade. Semi-estruturada, quando o entrevistador tem um roteiro guia, mas não segue a ordem e pode incluir novas perguntas se a conversa caminhar para um aprofundamento ou detalhe não previsto. E não estruturada, sem um roteiro norteador, tem liberdade total para conversar com o entrevistado, trabalha com um tema geral. De novo, destaque-se a necessidade de avaliar as vantagens e as desvantagens para definir os tipos de técnicas a serem empregadas. Outra técnica de coleta de dados é a observação, que é utilizada, por exemplo, para conhecer o ambiente de trabalho, para identificar o tipo de comunicação, as hierarquias reais existentes na organização, para compreender as relações do sistema. Associada à entrevista, a observação pode dar um outro significado para as respostas do entrevistado, se o pesquisador estiver com um olhar atento a todas as manifestações do entrevistado, desde a linguagem oral até a linguagem gestual. O registro das informações obtidas por essa técnica pode ser feito em anotações ou fichas de observação. Na aplicação prática, pode-se ter observação assistemática, que também é conhecida como observação não estruturada, segue os objetivos da pesquisa, mas sem um plano pré-definido. Já a observação sistemática tem um planejamento estruturado previamente. Na observação participante, o pesquisador observador faz parte do grupo pesquisado. E a observação não participante é aquela que é indicada para estudos iniciais, exploratórios,
para definir como o observador, quando o participante, poderá ter informações com mais eficiência. Como mais uma técnica, tem a coleta de dados documental, que envolve a investigação em documentos internos, ou da organização pesquisada, ou documentos externos, documentos governamentais ou de outras organizações. Os dados internos são ricos em informações processadas como os relatórios, estatutos, regulamentos, manuais. Normalmente estão à disponibilidade e têm baixo custo de utilização. Os dados externos podem ser de grande relevância para as pesquisas, tanto os dados de outras organizações como os dados governamentais, que vêm de documentos oficiais, portarias, relatórios e anuários, além das publicações parlamentares, documentos jurídicos. Esses também são exemplos de documentos governamentais. Enfim, foram comentadas as principais técnicas de coleta de dados utilizadas nas ciências sociais, portanto nas ciências administrativas e na pesquisa em administração pública. Para encerrar essa sessão, vamos falar de técnicas de análise de dados. O processo de análise de dados, em suma, deve organizar, ordenar, sintetizar, transformar grande quantidade de dados de forma bruta para uma forma compreensível. Para análise de dados podem ser utilizadas técnicas quantitativas de análise, uma delas a estatística descritiva. Com ela, o pesquisador descreve os valores coletados e as totalizações, apresentando ou não os dados de pesquisa em forma de gráficos. Ainda como técnica quantitativa, pode-se utilizar a estatística inferencial para identificar e descrever as relações quantitativas que se estabelecem entre as variáveis do assunto pesquisado. Também tem as técnicas qualitativas de análise de dados, como a análise de conteúdo, que trabalha com materiais textuais obtidos no processo da pesquisa, por exemplo, livros ou jornais ou transcrições de entrevistas, textos das observações ou coleta documental. A análise de conteúdo é dividida em 3 fases: a pré-análise, a descrição analítica e a interpretação dos resultados. E também, como técnica qualitativa de análise de dados, pode ser utilizada a análise de discursos, que utiliza textos escritos ou falados, avalia o emissor da mensagem, o receptor da mensagem e o contexto em que ela está inserida. Bastante utilizada no campo da linguística, a análise de discursos procura entender os significados, as ideologias trazidas no texto. Bom, foram passadas dicas e conceitos importantes. É um conteúdo que será muito útil para o desenvolvimento do seu TCC. Aproveitem bem e pesquisem mais sobre o assunto.